7, que diz assim: se coloque de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, e muito menos para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que tu andares. Amém? Senhor Deus, Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rogamos, ó Pai amado, nessa noite que se cumpra João 3,30, que é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça. Deus, Senhor da glória, confesso perante o pastor da igreja e diante da tua presença que eu estou totalmente dependente do teu Santo Espírito nessa noite. Meu Pai amado, não nos permita, Senhor, sair da tua presença nessa noite, Senhor, receber, ó Pai amado, aquilo que nós viemos buscar, aquela resposta que nós temos pedido diante do Senhor, através da tua palavra que nós te pedimos e por fé te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós estamos diante de um livro, e um livro muito a qual ele é abençoado. Este livro fala de um líder chamado Moisés, a qual o seu sucessor tem por nome Josué, mas outrora o seu nome era Oséias. Mas quando Deus chama ele para si, Deus faz ele uma nova criatura. Quando nós olhamos a história de Josué, nós começamos a observar que Josué cresceu aos pés de Moisés. Quem era Moisés? Moisés era filho de Arão e Joquebede. Moisés é aquele homem ou aquele menino que foi colocado numa cesta e colocado dentro de um rio chamado Nilo. E quando se depara Moisés, ele está no meio do pátio de Faraó. Sim, aquele mesmo que mandou matar, aquele mesmo que mandou perseguir todas as crianças de 3 anos abaixo. Agora Moisés está sendo criado por Faraó. Moisés está sendo custeado por Faraó. Moisés está sendo alimentado por Faraó. Deixa eu te falar uma coisa: aquele que te persegue, ele vai ter que te ajudar. Aleluia. Faraó estava perseguindo o povo de Deus. Faraó queria matar Moisés, mas aquele que tem promessa não morre. Aquele que tem promessa pode colocar o nome dele na boca de um sapo, mas nada vai acontecer. Pode fazer obra de macumbaria, feitiçaria e amarração, não vai acontecer nada, porque a palavra do nosso Deus diz que não se sucederá a ti praga alguma, e nem arma forjada contra a tua vida não vai prosperar. Então essas armas forjadas contra a vida de Moisés não prosperou, porque a promessa de Deus não tinha se cumprido ainda na vida do servo do Senhor. E Deus agora levanta Moisés. Deus faz Moisés ficar no meio do povo de Faraó, aprendendo. O que isso quer dizer? Que primeiro ele aprendeu a ser guiado, para depois ele guiar. Aleluia. Primeiro ele aprendeu como era guiar o povo, para depois ele guiar o povo de Deus. Oh glória! Deus antes ele começa a te preparar para uma boa e poderosa obra. Eu não sei qual é a obra que Deus tem na tua vida, mas uma coisa eu sei: ela é poderosa e grande. Você não pode estar entendendo o porquê você desce as madrugadas na oração. Você às vezes não pode estar entendendo porque Deus está te incomodando a você falar da palavra dele para o amigo.
esposa, para o esposo, ou até mesmo, quem sabe, aonde você trabalha, porque Deus já tem uma grande obra na tua vida. Você logo vai ser levantado não por homens, mas vai ser levantado pelo Deus Filho de Israel, porque aquele que Deus levanta, homem algum pode abater, porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Glória a Deus. A obra não é do homem. Glória a Deus. Quando nós olhamos para Moisés, Moisés foi levantado por Deus, sim ou não? Deus conversou com Moisés? Sim ou não? Sim. Oh, glória. Se Deus levantou, Faraó pode impedir? Se Deus te levantou, quem pode impedir você? Se Deus te deu o dom de cantar, quem pode colocar travas na tua boca? Aleluia! Se Deus te deu o dom da palavra, quem pode colocar travas na tua boca? Aleluia! Porque a palavra é dele, o dom é dele, a honra, a glória é dele, mas a alegria é tua, porque você foi abençoado pelo Senhor dos Exércitos. Glória a Deus! Quando nós olhamos, Deus chama Moisés e diz: Moisés, você vai ser o legislador do meu povo. Eu vou te dar as leis para guiar o meu povo. Eu vou te levar até Faraó e você vai libertar o meu povo. Ele olhou e disse: Senhor, quando eu chegar diante de Faraó, qual é o nome desse Deus que eu vou me apresentar? Ele diz a Faraó que eu sou o que sou, e ao meu povo eu serei o que serei. Aleluia! Porque ele disse que seria o que seria para o seu povo. Porque se o povo tivesse passando fome e querendo pão, ele é o pão vivo que desceu do céu. Se o povo tivesse sede, ele é a rocha que emana água, que sacia a tua sede. Aleluia! Se o povo ficasse enfermo, ele é o médico dos médicos. Ele é a cura. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós começamos a ver esse diálogo entre Deus e Moisés, aí Deus olha e diz: Moisés, vai essa tua força, liberta o meu povo, e diante da tua mão eu vou enviar anjos. Moisés olha e diz: Senhor, uma coisa eu te peço, não envie anjo, porque se a tua presença não for comigo, eu não irei. Aleluia! Porque se você for sem a presença de Deus, você se corrompe. Mas se você for na presença de Deus, aleluia, pode se levantar o que se levantar, você não vai se corromper, porque maior é o que está contigo do que o que está corrompendo o mundo. Maior é Jesus de Nazaré, que ressuscita, que liberta, que transforma, que perdoa, que purifica, tira o homem do lamaçal do pecado, dá o banho dele com o sangue do cordeiro e coloca ele sentado no meio dos príncipes para poder adorar aquele que é o alfa, adorar aquele que é o ômega, adorar aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele que anda no meio dos candelabros com as vestes brancas, mas toda salpicada de sangue. Sabe quem é esse? Eu te falo, é Jesus de Nazaré. Salvo engano, quem acredita que todas as religiões levam a Deus, que não é. Isso aí é doutrina diabólica, porque Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá o Pai se não for por ele. Moisés entendeu. Moisés falou: já estou indo, Senhor. Então, quando nós chegamos em Deuteronômio, Êxodo, capítulo 33, versículo 14, Deus fala para Moisés: a minha presença vai adiante de você, para fazer você
cansado. Sabe por que você está com a alma tranquila hoje? Sabe por que o teu espírito está tranquilo hoje? Porque a presença de Deus está contigo para te fazer descansar. O mundo está acabando ao seu lado, a enfermidade está batendo na porta, mas você está tranquilo, você está tranquila, porque a presença de Deus é maior do que tudo. A presença do meu Redentor, do teu Redentor, é maior do que tudo. Ah, irmão, mas o meu problema está grande. Meu Deus é maior. Aleluia. A enfermidade está grande, mas o teu Deus é maior. Aleluia. Ah, irmão, mas eu não tenho fé para orar. Peça a Ele, porque Ele está aqui nessa noite. Aleluia. E Ele aumentará a sua fé. E agora Moisés fez aquilo que Deus agora tinha ordenado ele fazer. E aos pés de Moisés estava nascendo um homem chamado Oséias, e depois Moisés muda para Josué. Josué, filho de Nun, servo do Deus vivo e servo também de Moisés. Ele ficou entristecido, chateado, coçando a cabeça sem saber o que fazer, porque o seu líder já estava morto. E o povo choraram 30 dias de luto. Deus olhou dos altos céus e disse: agora eu tenho que dar uma chacoalhada neste povo, porque Moisés, meu servo, está comigo, mas também agora eles têm Josué com eles. E a minha presença, assim como foi com Moisés, também será com Josué. E não somente com Josué, a presença do Senhor também está na tua vida nessa noite. Porque Ele mesmo falou: eu deixarei o meu espírito até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus, a glória de Deus está neste lugar. Está envolvendo aqueles que estão conectados com o Senhor dos Exércitos, com aquele que veio com o propósito de adorar. Porque aquele que veio com o propósito de adorar, eu te garanto, você não sai daqui da mesma maneira que você chegou. Aquele que agora está em seus lares também, está passando por dificuldade, eu te digo nessa noite com toda certeza e convicção: o Senhor dos Exércitos é aquele que resolve tudo e todos. Aleluia. Este é o Senhor dos Exércitos. Qual é o nome dele? Jesus de Nazaré. É aquele a qual foi perfurado as suas mãos, é a qual aquele que tomou chibatadas por minha e a tua culpa, é aquele que foi pinturado na cruz do Calvário e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou, foi de encontro aos discípulos e disse aos discípulos: recebei o Espírito Santo. Só recebe o Espírito Santo de Deus quem está vivo. Porque tem gente que tem nome de vivo, mas está morto. Quem recebe o Espírito Santo? Josué. Deus dá uma chacoalhada. Josué está triste. Deus chega até ele e diz: Moisés, meu servo é morto, pois levanta-te e embora, chama toda a tua congregação, ou melhor dizendo, pega todos na tua mão, porque não vai ficar nenhum para trás. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Ato profético: não vai ficar ninguém da tua família para trás. Você vai pegar na mão espiritualmente e vai clamar ao Senhor dos Exércitos, porque Ele mesmo diz: o meu servo Moisés está morto, mas o meu servo Josué está vivo. Aleluia. Sabe quem é esse servo Josué? É você, é eu, é nós, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho,
Aleluia! Glória a Deus! E olha o que a palavra de Deus diz: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas tenho, porém, não te aparte do livro da lei. Olha o que o salmista diz no Salmo 119:11: guardei a tua palavra onde? No meu coração. Porque se você guardar a palavra no coração, a ave de rapina não tira, a ave de rapina não come, a ave de rapina não pode tirar você do caminho. Por quê? Porque você guardou a palavra no livro da lei, o livro sagrado, no teu coração. E quando você guarda a palavra de Deus no teu coração, então você anda com ela dia e noite, tendo prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor você medita de dia e de noite. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a mulher, a qual medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Aleluia! Que guarda a palavra no coração, ela é próspera, ele é próspero, porque a palavra do Senhor nos garante. Agora, quer ver o povo ser fracassado? É meditar na palavra de Deus, mas não praticar o que está escrito. É eu vim para a igreja, na igreja eu canto, na igreja eu prego, na igreja eu oro, mas na minha casa eu não faço nada. Ei, eu não estou guardando a palavra de Deus no meu coração, porque quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, assim como eu prego aqui, eu prego em casa, assim como eu canto aqui, eu canto em casa, assim como eu oro aqui, eu oro em casa. Por quê? Porque eu tenho a alegria de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Aleluia! Olha o segredo que Josué nos mostra. Quando eu guardo a palavra deste livro, aonde eu pisar, a planta dos meus pés será o quê? O pastor está entendendo? Será abençoado. Então, por que tem muitos cristãos que não é abençoado? Já se perguntaram isso? Por quê? Eu dizia, eu oferto, eu estou na igreja todo dia, mas eu sou abençoado. Por quê? Porque eu me apartei do livro da lei. Porque quando eu sou obediente a Deus, eu tenho prazer de falar com Ele em oração. Eu tenho prazer de ouvir Ele falando na leitura. Porque esse livro fechado, na minha e na tua casa, é um livro qualquer. Mas quando nós começamos a abrir as Sagradas Escrituras, não para ler, porque a Bíblia não foi feita para ler, a Bíblia foi feita para ser meditada. E quando eu medito na palavra de Deus, Ele brada dos céus, Ele balança a terra, Ele balança os cadeados, Ele assopra do inferno e traz a vitória. Se uma oração de um justo já pode tocar no coração de Deus, imagina a igreja coletiva, orando, falando das maravilhas. Atos capítulo 4, versículo 31, salve engano, se não for isso, a igreja me perdoe. Mas diz assim: todos estavam reunidos num só propósito, e todos estavam orando. E eles oraram tanto que os umbrais começaram a estremecer. Aleluia! O que é isso quer dizer, irmãos? E quando você ora, você toca no coração de Deus, e Deus desce para mexer com o propósito que está mexendo contigo. Aleluia! Porque você não tem condições de mudar nada. Quem tem condições de mudar é Deus. A única condição que você tem é de não se apartar do livro da lei e orar ao Senhor, que Ele mesmo entra com a providência. Olha!
diz que o lugar estremeceu por causa da oração. Oração é diálogo com Deus. E Deus responde à oração do crente. Deus responde à oração do justo. Aleluia. Deus respondeu. Josué, sim ou não? Deus respondeu a oração de Ana? Deus respondeu a oração de Baruque? Agora imagina, imagina Elias, lá no Monte Carmelo, olhando para os céus, e disse: se eu sou servo do Deus vivo, cuja presença eu encontro, abra os céus e caia fogo. Quem aqui tem ousadia para falar isso? Porque Jesus falou: se tu tiveres fé, obras maiores que a minha farão. Aonde está a tua fé? Qual é a tua motivação de estar na igreja hoje? Qual foi a tua motivação de vir aqui hoje? Por causa de um convite? Porque hoje é domingo? Porque se eu não vier, o pastor vai me ligar? A pastora vai mandar mensagem? Qual é a motivação de você estar aqui hoje? Qual é a motivação de Josué? Qual é a motivação de Moisés? E qual é a minha motivação? Eu vim por obrigação? Não. Eu vim aqui porque é um dia, há mais de 2000 anos atrás, um homem que veio da Galileia, Nazareno, de Belém, andou por todas as circunvizinhanças, colocou a mão na cruz do Calvário, olhou para o século 21 e viu a igreja, ministério, a Assembleia de Deus, ministério Madureira, adorando aquele que ia subir na cruz do Calvário, que iria perdoar os nossos pecados, iria perdoar as nossas enfermidades. O castigo que iria vir sobre nós foi reputado sobre ele, e por causa disso nós hoje estamos livres e estamos curados pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, você foi curado. Alguém da sua família foi curado, porque este nome tem poder. Este nome ele cura. Este nome de Jesus ele repreende depressão, ele repreende ansiedade, ele fecha sepultura, ele abate, ele levanta, ele queima os carros no fogo e ele mostra que ele é Deus. Aleluia. Qual é a motivação nessa noite? Você veio para mostrar que você estava vindo? Para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para a sua filha, ou para os seus vizinhos, dizendo que você é crente, que você veio porque hoje é domingo? Se você veio nessa motivação, você vai voltar da mesma maneira que você veio, ou pior, para casa. Mas se você veio na intenção de adorar aquele que entregou a própria vida por amor de mim, por amor de você, por amor da igreja, você vai sair daqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Porque nessa noite eu não vim pregar chave de casa, não. Eu não vim pregar prosperidade. Eu não vim pregar aquilo que você quer ouvir, muito menos o que eu quero ouvir. Mas eu vim pregar aquele que ele anda pairando na igreja, que é o dono da igreja. E o que ele manda falar tem que ser dito, porque o que ele manda dizer, se não estiver na igreja,
bateu, esforça-te, e tem o quê? Tristeza, angústia, desânimo, solidão. Ele diz o quê? Opa, vamos repetir, que é para abalar aqui e chegar até o trono de Deus. Ele diz: esforça-te e tem. Deixa eu te perguntar, por que você fica triste agora? Aleluia. Porque nós somos seres humanos. Mas enquanto nós faz o que Mateus 6,16, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu Pai em oculto, que no secreto Ele vai se revelar a você. Você pode estar até desanimada hoje, você pode estar até abatida hoje. Quem sabe você entrou por essa porta hoje, falando: meu Deus, o meu coração está apertado, o meu coração está apertado, a minha alma está dilacerada, eu estou angustiado e angustiada. Mas nessa noite a palavra